Em 28 anos inteiros, uma geração nasceu, entrou na escola, se formou e nunca viu a Noruega na Copa. A última vez da Noruega na Copa foi em 1998. Na época, nem o próprio Erling Haaland tinha nascido. E se a Noruega esperou 28 anos para voltar à Copa, o Iraque esperou ainda mais. Muito mais. 40 anos inteiros. A última vez do Iraque na Copa foi em 1986. Na época, Diego Maradona ainda liderava a Argentina, e muitos dos atuais jogadores da seleção nem tinham nascido. 40 anos de ausência, 40 de tentativas e, enfim, o Iraque voltou à Copa. E por isso o gol de Ayman Hussein não foi só um empate. Foi o momento que uma geração inteira de torcedores iraquianos esperava. E aqui vai um fato curioso. Da última vez que o Iraque esteve na Copa, nenhum jogador de qualquer um dos dois times deste jogo tinha nascido. E o estranho é que Iraque e Noruega entraram em campo sem histórico entre si. Sem jogos de Copa, sem eliminatórias, nem amistosos importantes. Ou seja, a primeira página da história entre as duas seleções foi escrita direto na Copa. Mas em 2026 a Noruega voltou. E voltou com um dos atacantes mais perigosos do mundo. Erling Haaland, o jogador que todos esperavam. E todos queriam ver seu primeiro jogo de Copa. Mas, estranhamente, por quase 40 minutos, Haaland não foi o protagonista. Foi o Iraque. A torcida entrou no estádio sabendo que a missão seria difícil. Muito difícil. Do outro lado, uma seleção europeia voltava após longa ausência. Com Haaland, com Odegaard e com uma geração inteira louca para se provar. Mas o Iraque entrou com coragem. E desde os primeiros minutos, ficou claro que a seleção iraquiana não veio para assistir. Não veio só para se defender, nem apenas para limitar os danos. O Iraque veio jogar, tentar e buscar um momento histórico. Mas o começo não foi perfeito. A Noruega pressionou e tentou impor sua identidade. Com o tempo, a diferença que todos esperavam enfim apareceu. Aos 27, Erling Haaland marcou seu primeiro gol em Copas, o primeiro da carreira, e explodiu a festa da torcida norueguesa. Mais 1-0. E ali, muita gente achou que o jogo tinha acabado, que a Noruega abriria vantagem e o Iraque sofreria. Mas o Iraque pensava diferente. O time não desabou nem perdeu a confiança. Começou a responder, atacar, pressionar. E a cada minuto, os jogadores iraquianos ganhavam mais confiança. Até os 39, o momento que os iraquianos esperavam havia décadas. Ayman Hussein subiu na bola e marcou. 1-1. Mas aquele gol não foi só um empate. Aquele gol foi o primeiro do Iraque em Copas em exatos 40 anos. 40 anos. 40 anos de espera. 40 anos sonhando. E enfim a bola morreu no fundo da rede. E a festa explodiu na arquibancada, no banco e entre milhões de iraquianos diante das telas. E de repente o sonho começou a crescer. E a torcida começou a se perguntar: será que dava? O Iraque surpreenderia todos? Veríamos uma noite histórica? Mas o problema é que o futebol às vezes pode ser muito cruel. E às vezes basta um momento para mudar tudo. O problema é que o Iraque esperou 40 anos para marcar outro gol em Copa. Mas a alegria daquele gol durou só 4 minutos. Então veio o momento que mudou o jogo inteiro. Um erro do goleiro iraquiano. Haaland estava no lugar certo. E o resultado? O segundo gol da Noruega em um instante. A alegria do Iraque virou choque, e o sonho virou nova perseguição. E talvez ali tenha sido a verdadeira virada do jogo, porque o Iraque esteve muito perto de ir ao vestiário empatado e talvez sentindo que podia surpreender. Mas, em vez disso, foi para o intervalo atrás de um time com um dos atacantes mais perigosos do mundo. E no início do segundo tempo, a Noruega passou a jogar com mais confiança, e o Iraque avançou em busca do empate. Mas os espaços começaram a surgir e, aos poucos, o jogo passou a pender para a Noruega. E o estranho é que o placar final de 4-1 pode enganar quem não viu o jogo, porque faz parecer que a Noruega controlou a partida do início ao fim. Mas a realidade é outra. O Iraque finalizou 11 vezes no jogo e a Noruega só 12. Diferença de só um chute. E esse número mostra que o Iraque participou mais do jogo do que o placar sugere. Mas a diferença real foi a qualidade na frente do gol. A Noruega acertou 5 no alvo e fez 4 gols. Já o Iraque conseguiu só 2 finalizações no alvo. E essa foi a diferença real. Não a posse, nem os passes, nem o número de ataques. A diferença foi o toque final. E, embora a Noruega tenha tido cerca de 61% de posse, o Iraque a fez trabalhar, lutar e jogar sério. Não foi um passeio. Com o tempo, a experiência da Noruega começou a aparecer cada vez mais.
Então veio o terceiro gol e depois o quarto, com o placar se ampliando. Mas, no meio de tudo isso, havia um jogador fazendo história: Erling Haaland, o atacante que esperou anos para jogar sua primeira Copa e aproveitou a chance. 2 gols e um começo perfeito. E os números que ele alcançou ficaram assustadores. 57 gols pela seleção em só 51 jogos pela Noruega. Números mais parecidos com videogame do que com futebol real. E o melhor para os noruegueses é que a seleção enfim voltou à Copa após 28 anos de ausência. E voltou com vitória. Voltou com 4 gols. E voltou mandando um recado ao resto do torneio. Todos vão falar de Haaland, mas Odegaard talvez ganhe só algumas linhas. E nas sombras, Martin Odegaard fazia o que sempre faz, com calma, sem alarde. O capitão da Noruega controlava o ritmo do jogo, enquanto Haaland roubava as manchetes. Já o Iraque, apesar da derrota, tem pontos positivos que não podem ser ignorados. Porque o time fez seu primeiro gol em Copa desde 1986, criou chances, chegou ao gol rival e teve ótimos momentos no jogo. Mas, infelizmente, em grandes torneios como a Copa, pequenos erros custam caro. E o erro antes do fim do primeiro tempo teve um preço muito alto. E, no fim, vão lembrar que a Noruega venceu por 4-1. E vão lembrar que Haaland fez 2 gols. A Noruega ficou 28 anos fora da Copa e parece que quis tirar o atraso em um só jogo. Mas talvez o momento mais emocionante do jogo todo tenha sido o de Ayman Hussein. O momento de um gol que os iraquianos esperaram 40 anos para ver. Um momento que reviveu o sonho, mesmo que ele tenha durado só 4 minutos. 4 minutos, a diferença entre uma das maiores zebras do torneio e um início lendário de Copa para Haaland. E às vezes é só disso que o futebol precisa. 4 minutos para escrever uma história totalmente diferente.